Olá, eu sou o Fred Ross, celebrante de casamentos, e esta aula online que eu quero apresentar para você vai mostrar para você um dos aspectos mais importantes de uma celebração de casamentos. Eu gostaria de mostrar como é possível, numa celebração de casamentos, os convidados dos noivos todos, principalmente padrinhos e pais, saírem encantados, inspirados, não apenas por um discurso lido, mas sim pela atuação de um celebrante preparado. Esta aula é para quem é radialista e já foi convidado para fazer uma celebração de casamento, um ator, uma atriz que já foi convidado para fazer uma celebração de casamento, mestres de cerimônias, há alguns que já fazem até casamentos, e a aula de hoje é como encantar os noivos com escrita dirigida e intuitiva. Uma metodologia que eu desenvolvi ao longo de 17 anos celebrando casamentos e agora somando 900 celebrações, onde usando esta técnica de escrita intuitiva e dirigida, eu consegui fazer com que as pessoas entendessem a essência daquele casal ali que se propuseram a noivos. E a palavra noivos significa aqueles que trazem novidades à vida. Veja, as pessoas usam muito pouco a palavra noivo, noiva, porque ela está ligada realmente à criação. Então, o inventor do casamento, o inventor de um equipamento, o inventor do iPhone, ele desenvolve de uma tecnologia anterior para uma tecnologia posterior. O casamento não é assim. O casamento, ele é algo novo, todas as vezes que ele acontece. Então, para você que é apresentador, para você que é aposentado, quer descobrir no mercado de casamentos uma nova carreira, esta aula online vai ser de um proveito tremendo. No final, você vai saber exatamente como utilizar de papel e caneta para desenhar o novo, assim como os noivos vão desenhar a vida deles de maneira novidável. Assim, nesta aula, você terá a tranquilidade de quando for convidado para celebrar um casamento, você saber exatamente o que buscar apresentar como discurso na sua oratória. E celebrantes de casamento hoje que se profissionalizam ganham mais de 12 mil reais por mês. E eu digo porque a crise não abocanha este mercado, porque é um mercado que investe 16 bilhões de reais por ano em suas celebrações e festejos. É um mercado que celebra anualmente mais de 1.300.000 casamentos no Brasil, e é um mercado que não para de crescer porque a população cresce, expande nossos dados demográficos, expande nosso mercado de casamentos. E quem não quer casar? Quem não aprendeu com os pais a sonhar em um dia estar casado? Você que está casado, quantas vezes viu casamentos em que a mensagem não lhe significou muito? Em que a mensagem era apenas de amor e felicidade possível. Eu digo que são discursos de esperança. As igrejas fazem discursos de esperança. A missa ou a celebração religiosa de casamento é uma celebração de esperança. Espera-se que os noivos, tendo sido bons filhos, tendo sido bons namoradinhos, tendo noivado direitinho, agora se casem, sejam, por esperança, felizes. Porque aí tudo bem, não importa como eles vão viver, desde que eles estejam felizes, amém, estão abençoados. Então são discursos de esperança. E o que inspira as pessoas não é a esperança do outro. O que inspira as pessoas é a esperança que ela pode ter para si. É aquilo que você pode pegar como exemplo para praticar na sua própria vida. Mas antes de dar para você 3 passos importantes para você desenvolver sua escrita intuitiva e dirigida, eu preciso contar um pouquinho de como eu me envolvi com esse assunto. Eu fui, desde criancinha, recebendo ensinamento religioso, sendo ordenado. Minha família tem origem espírita kardecista. A maioria dos meus tios, tias, são católicos de nascimento, mas são espíritas kardecistas. Então eu tinha a escolinha dominical do Centro Espírita Bezerra de Menezes para frequentar. Isso lá até os 7 anos.
Quando eu entro no grupo escoteiro, a Igreja Católica, que cedia, que nos patrocinava o espaço para formarmos o nosso grupo de escotismo, começou a convidar os jovens para participar das missas e aprender. E então eu fui sendo cada vez mais envolvido, mais entusiasmado com aquilo que eu estava aprendendo dentro da Igreja Católica. Então, de coroinha, fui acólito de púlpito ou de altar e fui convidado a entrar no curso de teologia para jovens. E aí, dos 15 aos 17 anos, eu frequentei este curso. E aos 17 fui consagrado diácono da Igreja Católica e convidado a me tornar padre. Por que eu não me tornei padre? Porque eu tinha algum anseio dentro de mim que me dizia assim, tem alguma coisa que não está coerente, tem alguma coisa que eu quero saber e não me respondem. E eu gosto até hoje de tudo que padre faz, gosto do trabalho do ministério, né, do religioso. O ministro religioso, para mim, é uma coisa importantíssima de se existir, de se praticar, de se fazer, mas eu quero coerência. O tempo todo eu busquei coerência e eu não via coerência. E aí fiquei com aquela culpa, né, de ter abandonado o dom. Bom, minha carreira também começa no rádio aos 16 anos. Eu tinha, além do meu trabalho no Banco Itaú, eu tive a oportunidade de começar a colocar a voz no rádio. Então eu tinha muita coisa na minha cabeça naquela hora e resolvi não ser padre. E continuei trabalhando com comunicação. Depois de 3 anos saí do Itaú para trabalhar com a comunicação e desde então estou atuando como comunicólogo. Me formei para isso, inclusive. Você imagina quanta dificuldade as pessoas têm quando elas não conseguem se encarreirar logo cedo? Você imagina qual é a dificuldade daquele que hoje está dependendo de um salário, de um emprego, no momento em que as pessoas estão cortando o custo? O mundo de hoje é altamente competitivo. O tempo todo você está sendo provado. O mundo está cheio de pressão, está cheio de destruição, está cheio de cobrança. Somente profissionais que se determinam a se tornarem especialistas no que fazem e fazem com alta performance vencem. Portanto, se você quer ter uma escrita dirigida e intuitiva para qualquer ocasião em que você seja convidado a se tornar, para os noivos, o celebrante do casamento, a nossa aula online de hoje vai fazer toda a diferença para você. Então fique comigo até o final. O que aconteceu na minha vida? Até os meus 27 anos, eu fui casado, meu casamento acabou. Então eu estava lá em 1999 tentando fazer este direcionamento de carreira. Então eu fiz meu curso de ator, me formei, estreiei no teatro, fiz um curso de produção de TV e teatro e achei que o meu caminho era televisivo. Portanto, eu queria entrar nos anos 2000, né, bombando. 1998, 1999, eu aparecia praticamente 2 vezes por mês e com uma grande atuação em algum programa de auditório da TV Bandeirantes, da TV SBT, da TV Record. Então, o meu anseio era ser um global. Só que acontece que em 1999, um amigo fazendo um curso comigo de produção de TV e teatro, indo para o seu casamento, me pediu diversas vezes para ser o celebrante dele. E eu atuava como mestre de cerimônia à época porque também me formei cerimonialista público. Então eu fazia formatura, colação de grau, fazia as inaugurações públicas das prefeituras, muitas vezes eventos para o governador do estado, fazia também atendimento empresarial. Então nas festividades de final de ano eu fazia a apresentação do que a empresa queria deixar como mensagem. Então eu já tinha ali a obrigação de escrever meus scripts, especialmente quando se trata de colação de grau. Você tem que ter um script, você tem que saber o que apresentar para dirigir o evento como ele vai acontecendo. E esse meu amigo, veio me pedindo para fazer uso de todo o meu conhecimento para celebrar o casamento dele. E alguns colegas nossos, mestres de cerimônia, estavam fazendo a cerimônia das areias. Estava bombando na época. Pega aí o script da cerimônia das areias, vai ganhar uma grana no final de semana, Fred. Olha, esse mês eu já fiz 2 casamentos. Mais uma vez me bateu aquela coisa da coerência. Eu falei assim, poxa,
eu fui ver como eles estavam fazendo e eles estavam imitando a colação de grau, né, dos universitários no casamento. Vou dar um exemplo. Os padres fazem assim, né? Queridos irmãos, estamos aqui reunidos para uma ocasião especial em que os noivos resolveram se casar. E aí fazem a pregação religiosa, é uma missa de casamento. E esta fala do religioso é chamada de homilética na oratória. E o mestre de cerimônia, o pastor, né? Queridos irmãos, homilética também, né? E o mestre de cerimônia, aí ele ia para o casamento e fazia como na festa de debutante. E agora vamos receber o primeiro casal de padrinhos, o senhor João e a senhora Marieta, padrinhos do noivo. E agora vamos receber o segundo casal de padrinhos, padrinhos da noiva, senhora Joana e o senhor José Carlos. E agora vamos ouvir a música da entrada quer dizer, seguindo o roteiro do mestre de cerimônia. E aí depois colocavam aquela cerimônia das areias, misturando areias. E eu falava, poxa vida, mas não é isso. Eu não vejo uma novidade nisso. Eu não vejo nem mesmo o anseio que eu trago na minha vida, do casamento dos meus pais ter terminado em divórcio, lá quando eu tinha 9 anos de idade, e muito menos via coerência, porque o meu casamento de 7 anos também havia terminado. Então fazer isso para os outros, por causa de um cachê de orador, de mestre de cerimônia, e aquilo me incomodava, o meu íntimo ficava em crise. E eu dizia não para esse meu amigo, até que ele virou para mim e disse assim, Fred, você é a pessoa certa para saber o que não dizer num casamento. Porque ele só tinha escutado as minhas críticas. Eu criticava tudo aquilo que eu via, dizendo que não era o ideal, não era o ideal, não era o ideal. Então ele queria me provar. E a maior prova que ele me deu, a maior ajuda que ele me deu, foi a prova de humildade. Porque eu ali não estava me dispondo a buscar o fazer o novo. Eu não estava me dispondo a ajudá-lo. E eu fui para casa, minha consciência pesou e eu falei, eu tenho que fazer a diferença. Conversei com a minha namorada na época e falei para ela, olha, só que é o seguinte, se eu for trabalhar com casamento, eu quero estar casado de novo. Eu quero estar casado porque eu não vou recusar esse chamado. Se eu fizer eu vou fazer da maneira melhor. Se eu for fazer celebração de casamento, eu quero ser o melhor celebrante de casamento do Brasil. Então, eu pedi a mão dela em casamento. Casa comigo para eu poder fazer casamento. E olha que ela ficou pensando e me deu trabalho. Aí eu tive que ser romântico, eu tive que trabalhar para ela aceitar o pedido. Mas fui fazer o casamento desse meu amigo. E na época eu tinha a experiência do rádio, então peguei microfone, fui lá fazer entrevista com o noivo, fazer entrevista com a noiva, fazer um monte de perguntas. Eu nem sabia o que perguntar, eu queria ouvir. Fui perguntar para o pai, para a mãe, que eram conhecidos meus, fui perguntar para a tia, tive a oportunidade de falar com padrinhos, fui gravando tudo que eu podia colher ali de informações a respeito do namoro, da amizade, dos anos que eles se conheciam, do que já tinha acontecido de mais emocionante na vida deles. Dali começou a surgir uma grande ideia, criar o método, porque depois de ter todas aquelas gravações e ouvi-las repetidamente, eu precisava escrever, eu não podia colocar Machado de Assis, Vinícius de Moraes, 1 Coríntios capítulo 13, Salmos 51, eu não podia colocar ali Gênesis capítulo 2, Marcos capítulo 6, eu não podia colocar ali as passagens bíblicas que eu conhecia sobre casamento, eu não podia colocar ali os autores conhecidos, porque isso se torna vazio. Eu não poderia ler também, porque a diferença enorme da leitura para a fala é que se eu estou lendo algo, você para de prestar atenção em mim. Porque se está escrito, depois você pode acessar o que está escrito e você mesmo lê. Porque nós gostamos mais quando nós lemos do que quando o outro lê para nós. É verdade isso. A criança, ela gosta que o pai lê as histórias infantis várias vezes. Por quê? Porque ela aprende a contar a história mentalmente. Quando o pai erra a história, papai não é assim. O lobo mau não come a vovozinha nessa hora. Tem os caçadores. Então a criança corrige o pai por quê? Ela gosta de ouvir. Ela não gosta de alguém que leia, ela gosta de ouvir o que ela sabe. Por isso que as histórias infantis,
As crianças gostam de repetidamente estar vendo, assistindo, ouvindo de novo. E nós crescemos com essa cultura de que se você está falando comigo, eu vou prestar atenção. Mas se você está lendo alguma coisa, poxa, isso é chato. Sabe, a aula de slide, sabe, da faculdade, do colégio? Sabe, o professor chega, você gosta da matéria, você fala, poxa, essa matéria é fantástica, eu já li um livro a respeito, eu gosto de saber o que são as mitocôndrias da célula, eu gosto de saber o que é fagocitose, diferente do que é pinocitose, que é como a célula se alimenta. Eu gosto dessa matéria, eu gosto de ciências, eu gosto de biologia. Aí chega o professor, coloca um projetor na mesa de slide e começa a ler os slides. Aí você fala, poxa, eu me diverti mais lendo o livro, eu aprendi mais lendo o livro. Então, desenvolver a escrita é uma coisa que já está dentro de cada um de nós. Você só precisa aprender uma técnica que facilite. Então, vamos lá? Vamos juntos para as dicas de hoje? Olha só, eu tenho aqui a primeira lição que você tem que se lembrar sempre. Celebrante de casamento não é leitor de texto nem declamador de poesia. Então, celebrante de casamento não é leitor de texto e nem declamador de poesia. É exatamente o que torna o casamento aquela broma, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, irmãos, queremos dizer que nesta hora Deus está abençoando este casal, ergam suas mãos, vamos impor as mãos e fazer uma oração. Essa homilética, da qual a parte que é falada é impositiva e a parte que importa, ela acaba sendo lida no livrinho, repetindo sempre a mesma coisa, você já conhece. Você sabe se tem valor para te inspirar, para te emocionar, para ressignificar você mesmo ou não. Então, o celebrante de casamento é algo que tem que se profissionalizar para ser melhor e fazer a escrita dirigida e intuitiva transforma o discurso totalmente do casamento no novo discurso que os noivos merecem. Porque noivar é trazer o novo. Então o celebrante também tem que trazer o novo do casal. Eu chamo o novo do casal de essência. A essência que o casal possui para transmitir a nós o valor que eles estão construindo, os valores basilares nos quais eles estão se alicerçando para a criação da família. Vamos à segunda informação importante para que você faça a escrita dirigida e intuitiva. Pratique a escrita retórica. Então, a retórica é quando você não precisa de resposta, você busca a concordância, você usa a argumentação de maneira que as pessoas concordem, porque é lógico, é coerente, é óbvio, e aí depois disso ali você pode trazer o novo. Então, pratique a escrita retórica e a fala direta. Então não faça leitura, fale com o seu público, olhe nos olhos do seu ouvinte e converse com ele sobre a matéria que você está defendendo. Não se prenda ao script. Não se prender ao script é não se prender ao texto escrito. Mas você tem que ter um roteiro. É o silogismo do discurso, quer dizer, é a compreensão lógica do discurso, do início ao final. Então está aí a informação de como você tem que entender o que é a escrita dirigida e intuitiva. Vamos aqui à nossa terceira orientação. A escrita dirigida está baseada na história dos noivos. A escrita dirigida está baseada na história dos noivos. Então, é o storytelling que a Disney usa. O Walt e o Disney, quando começaram a revolucionar a indústria do cinema, principalmente usando as histórias do ideário infantil, eles tiveram a humildade de aprender com Jeff, o criador do storytelling, da defesa do que é o storytelling, tiveram essa capacidade de acompanhar a chamada jornada do herói. Então, a história dos noivos. A escrita dirigida está baseada na história dos noivos. A escrita intuitiva está baseada na sua experiência pessoal, na sua experiência de vida, na sua sabedoria, no seu conhecimento, no seu saber, no seu estofo, quer dizer, no seu enchimento de conhecimento. Agora eu vou dar um exemplo para você de como você vai colocar isso no papel.
Vamos lá. Escrita dirigida. Então eu tenho... Vamos ficar com isso aqui na mão. Vamos ficar com isso aqui na mão. Eu tenho na escrita dirigida a história dos noivos. Então eu tenho ali a cronologia de como eles processaram a vida deles. Eu posso fazer isso através da entrevista. Lembre-se do microfone que eu usava para ficar entrevistando noivo, noiva e quem mais eu pude? Então eu tinha a história dos noivos. E ali eu buscava separar da história dos noivos exatamente o que todos provavelmente já escutaram mais de uma vez sobre o que eles viveram. Então eu escrevi a história dos noivos usando o storytelling, a técnica de storytelling, a saga do herói. Eu escrevi a história dos noivos cronologicamente e tentava não, é possível você fazer isso. Eu tentava ali descobrir quais eram as histórias mais icônicas, podia até consultar os noivos. Quando eu tenho dúvida, eu faço isso, consulto os noivos. Essa história aqui provavelmente é a mais contada, que vocês contam para todo mundo, não é? Por exemplo, quando vocês noivaram na Torre Eiffel, quando você recebeu a sua aliança e ele se ajoelhou lá do alto da Torre Eiffel para te pedir em casamento, quando você foi a primeira vez visitar a casa dos pais da sua namorada, quando você foi a primeira vez à casa do seu sogro, da sua sogra, quando você pediu a mão dela em namoro, pediu a mão dela em casamento, a primeira viagem que vocês fizeram. Então, as nossas histórias, elas podem ser escritas de maneira dirigida, usando a metodologia do storytelling. Acontece que essa escrita dirigida é apenas o caminho de pesquisa para você conhecer os noivos o quão possível for mais próximo do que os padrinhos conhecem, que são as pessoas nas quais os noivos estão confiando serem elegidos a conselheiros, como se fossem pais pequenos, padrinhos, ou mães pequenas, madrinhas. E essas histórias, elas são conhecidas pela maioria das pessoas que estão ali, convidados à cerimônia, à celebração. Então é apenas um guia para você sair de si mesmo e entrar na história dos noivos. Aí vem a escrita intuitiva. A escrita intuitiva, ela vai utilizar a metodologia do nosso curso de formação e profissionalização do celebrante de casamento com efeito civil. A metodologia consiste em 4 ciências: humanística, sociologia, psicologia e religiosismo. E aí, quando você coloca o estudo científico em cima do storytelling, você vai intuir da essência das virtuosidades, dos traços de personalidade do casal, melhor dizendo, dos traços de personalidade de cada um, quais são os traços que casam, quais são os traços que se aproximam ou se fundem para dar a eles algo essencial para a formação da nova família deles. Então você vai usar sempre na técnica as 2 escritas, a escrita dirigida e a escrita intuitiva. A escrita intuitiva tem uma garantia. Você teve a oportunidade, por 1, 2 ou mais vezes, de estar diante do casal olhando para eles. E por final, quando apresentar a proposta de discurso deles, baseando-se nesta técnica, você vai ter a comprovação de que este estudo é real, ainda que não tenha sido percebido conscientemente pelos noivos. Vou dar um exemplo agora prático de como esta técnica dá a você um discurso novo. Eu tenho o noivo e as características do noivo estão na entrevista que eu fiz com o noivo. Então o noivo me contou sobre ele e contou sobre a noiva. E imaginemos que o que ele representa na história dele, no storytelling de vida dele, até se encontrar com a noiva, é um abacateiro. Então é uma árvore de tronco grosso, de galhos bastante fortes para segurar ali uma fruta de 1,5 kg, 2 kg, até mais. E quando você faz a aplicação científica da escrita intuitiva
na entrevista da noiva, você percebe que ela se assemelha diferentemente do noivo. E aí vamos comparar o que você extrai cientificamente da essência que você buscou ali da noiva, é ela ser comparada a uma cerejeira. Então a cerejeira é uma árvore de tamanho porte médio, que tem galhos finos e que produz a fruta mais doce da natureza. E todo galinho sempre traz duas cerejinhas. Todo galho da fruta tem duas cerejinhas. Por isso que a gente busca, né, a cereja da vida, né? Porque representa a fruta mais doce da natureza. Bom, agora vem a ciência para te dar, através da neurociência, da neurolinguística, a capacidade de entender como que se misturam duas frutas tão diferentes. Um abacate, que tem um dos maiores caroços ou sementes dentro da fruta, e a cereja, que é uma das menores frutas e a mais doce. E aí o método vai te dar ali a confrontação dessas duas características humanas diferentes, resultando no conjunto comum possível dos dois possuírem. E é por ali que você experimenta com os noivos se eles se sentem representados pelo discurso que você está escrevendo, porque você está descobrindo o que eles estão fazendo de novo para eles se casarem. Qualquer outra receita de casamento, a receita de casamento dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos tios, não servem para nada. Porque você não está se casando nem com seu tio, nem com a sua tia, nem com seu pai, nem com a sua mãe. E ainda que eu fizesse, a sua história com essas pessoas seria diferente da história que eles contam, que viveram com a pessoa com que eles casaram. Então, por isso que a igreja repete o mesmo discurso, todas as vezes, dando conselho. Olha, para você casar, você tem que ser paciente. Mas só para o casamento, você tem que ser paciente para tudo. Para você ligar uma empresa e conversar no serviço de atendimento ao cliente, você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência para a vida, não é para o casamento. Ah, tem que ser perdoador. Nós temos que ser perdoadores para a vida, não para o casamento apenas. Então esses conselhos, eles acabam encobrindo, acobertando o que o celebrante não descobriu, do que é novo na vida de duas pessoas. E cada vez que você pega duas personalidades diferentes, de duas pessoas que foram criadas por famílias diferentes, às vezes de etnias diferentes, com religiões diferentes, crescidos em lugares diferentes, que estudaram matérias diferentes, se formaram profissionais diferentes, e eles estão ali, já em amor, e usufruindo de felicidade, o que eles vão contar de novo? Aí vem a resposta que eu vou te dar nessa aula. Se você faz o que nesta aula eu estou explicando para você, você consegue dar aos próprios noivos e a todos os convidados que eles pelo menos descobriram como fazer a fagulha ou aquele carvão que está ali ainda aquecido por dentro, mas vez em quando, sempre, vai perdendo o calor, ser aquecido de novo. E para cada casal, reacender a chama, para voltar a sentir amor, para voltar a sentir felicidade em casal, é diferente. Desculpem, é diferente. Porque as pessoas são diferentes e quando se juntam são diferentes. Então é muito bacana quando você consegue entender qual que para aquele casal o sopro funciona. Imagine, você chega em casa cansado, irritado, com problemas do trabalho, você chega transtornado, estafado, olha para sua esposa, ou a esposa olha para o marido e imagina que já está sentindo amor. Você está irritado, você está cansado, você não está nem pensando no amor que você tem pela sua esposa ou a esposa tem pelo marido. Você quer tomar um banho, você quer jantar, depois que você pode partir para o romantismo da lembrança do amor. Então, para esse amor voltar, tem que ter a essência, o sopro, que faz aquele carvão, né, incendiar novamente a fogueira. Felicidade é a mesma coisa. Felicidade não é virtude.
Felicidade não é um valor que você constrói. Felicidade é um resultado. Felicidade é o suprassumo dos nossos melhores sentimentos, resultantes do êxito e da vitória. Ao vencer uma dificuldade, ao vencer uma batalha, ao vencer o seu concorrente, essa vitória te traz felicidade. Ao conquistar o seu amor e ser correspondido, esse êxito te traz felicidade. Então, felicidade e amor já existe na vida de todos nós de alguma maneira. Agora, para você fazer duas pessoas funcionarem através do discurso, você tem que olhar para essas duas pessoas e descobrir qual é a essência que elas estão trazendo, porque essa essência é exemplar. E no exercício da técnica de escrever o discurso dirigido e depois trabalhar o discurso intuitivo, vai te dar aí umas 5 laudas no mínimo para você resumir, ensaiar, testar com os noivos se eles se sentem representados por aquele exemplo que podem dar a outros casais, e aí o discurso vai funcionar, porque você vai olhar nos olhos das pessoas e dizer: estou contando para vocês uma história real, o casal está aqui diante de nós, e eles praticando o que eles estão praticando, o tempo todo eles reacendem a chama do amor, o tempo todo eles conquistam, eles vencem juntos, e casais que vencem juntos permanecem juntos para a vida toda. Para saber mais sobre como trabalhar esta técnica de escrita dirigida e intuitiva, eu quero convidar você para clicar aqui no link Eu Quero Ser Celebrante. Quero ser celebrante. Você é homem, você é mulher, você quer uma nova profissão, você quer trabalhar no mercado de casamento, você já tem facilidade de oratória. Se você não tem facilidade de oratória, não tem problema. Se você quer se tornar um celebrante, clica aqui, você vai receber as orientações de como participar da próxima turma de formação, promoção e profissionalização do celebrante para o efeito civil. Você vai poder assinar o termo de casamento dos seus clientes noivos, para quem você vai dar o encantamento de um discurso novo. E esse discurso não precisa durar 1 hora, 1h30, 2 horas. Você vai levar a essência do discurso, porque descobriu a essência daquele casal, o conjunto comum que os fazem ter o sopro do reacendimento, do amor, do reacendimento, do porquê conquistarem, terem êxito e se sentirem felizes. No nosso curso, que tem a próxima turma se iniciando logo, então já clique aqui, você vai ter como se cadastrar, deixa o seu melhor e-mail, você vai ser informado quando a turma começar a ter as inscrições abertas, você vai receber outras informações, inclusive outras aulas online, você poderá ter acesso se você clicar agora aqui no botão. E dentro do curso você vai aprender em 7 módulos, tudo que é necessário para você se apresentar no mercado como um celebrante profissional, com técnica, metodologia científica experimentada há 17 anos e fundamentada no ideário coaching, que é um método científico experimentado já há 25 anos. Você vai ter todas essas habilidades à sua disposição. O curso ele tem duração em aulas online durante 6 meses e você pode imaginar que um curso que te dá esta aptidão, te coloca numa nova profissão, que te torna capaz de ganhar acima de 12 mil reais por mês, talvez deva custar aí 10, 15 mil reais. Quando em 2010 nós fomos lançar o nosso conjunto de treinamento com 7 módulos, nós fizemos uma consultoria externa, onde uma empresa especializada em fazer análise de negócios
nos deu como resultado esse curso tendo como valor mínimo R$ 7.200. R$ 7.200. E ainda nos incentivaram a transformar isso numa mini franchise, uma mini franquia. E o que você aprende durante esses 7 módulos? No primeiro módulo, você vai aprender sobre o negócio do casamento de maneira global. Você vai entender como funciona cada um dos mais de 60 fornecedores diferentes que os noivos são ali instigados a contratarem para terem o casamento dos sonhos. Você vai aprender como construir seu negócio do casamento de maneira legal, de acordo com o Código Civil, de acordo com o Código do Consumidor, de acordo com o PROCON, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Eventos Sociais. Você vai ver como é importante o cerimonial ser compreendido por você como um todo. Você vai aprender a fazer sua scriptação, roteirização do rito do casamento junto com os noivos. Você vai saber como se relacionar com todos esses profissionais para que o seu network seja rico e você seja uma pessoa indicável como profissional habilitado, como profissional que entrega um produto premium, entrega excelência no seu discurso. No segundo módulo, você vai desenvolver sua oratória para a celebração do casamento ser exclusiva para os noivos e trazer esse encantamento aos seus ouvintes. Nós vamos falar profundamente sobre oratória. Se você é um bom orador, você vai poder melhorar a sua oratória. Se você ainda não desenvolveu oratória, se nunca participou de um treinamento de oratória, dentro desse módulo você vai saber tudo sobre oratória. Eu vou contar para vocês tudo que eu aprendi sobre como exercitar a voz, como impostar a voz, como modular a voz, como ser conversante, como trabalhar a retórica e deixar que o seu ouvinte perceba, antes da sua palavra, a intenção do texto. Porque tem ali dentro do preparo uma maneira de você se portar para granjear confiança através da autoridade que você demonstrará. No terceiro módulo, você vai fazer um curso prático sobre teologia ecumênica comigo. É este fundamento teológico que vai dar a você o empoderamento de ser um oficializante de casamento, podendo assinar o termo de casamento em qualquer cartório no Brasil inteiro. Você vai receber uma outorga, uma diplomação teológica para que você possa trabalhar oficialmente junto a qualquer cartório de qualquer cidade, de qualquer bairro no Brasil inteiro. No quarto módulo, nós vamos entrar profundamente no negócio do celebrante do casamento para você aprender sobre como colocar o seu nome como marca. Você vai aprender sobre branding, sobre marketing, sobre publicidade, sobre propaganda, como se divulgar e vender. Vou mostrar para você como se comportar na apresentação do negócio para os noivos, como fechar negócio, como no dia você tem que se apresentar. Nós vamos falar sobre etiqueta, nós vamos falar sobre a vestimenta do celebrante ou da celebrante. Nós vamos falar sobre o comportamento à mesa, sobre os materiais que os noivos podem escolher e você pode orientá-los a respeito da significância de cada um dos objetos que estarão à mesa solene. Você aprenderá como fazer campanhas de marketing mostrando o seu melhor. Você vai aprender sobre as melhores mídias para você se divulgar, sem jogar dinheiro fora com publicidade e sem necessitar de agência. No módulo 5, nós vamos nos aprofundar em escrita dirigida e intuitiva. Eu vou mostrar para você como trabalhar a programação neurolinguística dentro do discurso dos noivos. Você vai aprender através de conhecimento filosófico, você vai aprender sobre conhecimento histórico, tudo ligado a casamento. Você vai aprender sobre como buscar informações fazendo pesquisa, como eu encontrei informações de 7.000 anos a respeito do casamento. Eu vou te contar fundamentos históricos, folclóricos, religiosos e étnicos a respeito do casamento de todo o mundo, para que você possa saber conversar com qualquer pessoa de qualquer país que venha a se casar com você. E se você ainda tem a capacidade de ser bilíngue ou é um poliglota, você vai ter ainda uma ampliação
extraordinária da sua capacidade de se colocar para os noivos como uma pessoa ideal, desejável para ser contratada por eles. Você vai saber beber de fonte pura de conhecimento para enriquecer cada um dos seus discursos, para você não ter nem dificuldade e nem necessidade de repetir o mesmo discurso em casamentos diferentes. Afinal de contas, os noivos são diferentes, o discurso vai ter que ser diferente. No módulo 6, nós vamos falar sobre a administração do negócio. Você vai aprender como contratualizar, você vai aprender como oficializar juridicamente o seu negócio, você vai aprender como se colocar comercialmente no mercado, você vai aprender sobre a legalidade da atividade e como se relacionar com os cartórios, como se relacionar com o mercado de casamento, onde você pode ter real apoio do mercado do casamento para que você seja uma pessoa desejável no meio e, claro, se torne a referência até para os outros profissionais do mercado de casamentos da sua região ou da sua área de atuação. No módulo 7, nós vamos falar sobre a legalidade do casamento. Nós vamos nos aprofundar na jurisprudência do casamento. Nós vamos entender o que aconteceu em 1973, quando o primeiro ordenamento civil foi escrito. Nós vamos aprender sobre a revisão em 1976. Nós vamos aprender sobre o que mudou na Constituinte de 88. Nós vamos aprender sobre o que mudou na revisão do Código Civil de 2002. E nós vamos saber exatamente o que está acontecendo agora na legalidade do casamento, para que você possa orientar os noivos a respeito das leis, mesmo sem a necessidade de você ser um advogado, mesmo sem a necessidade de você ser um cartorário. Você vai ter o conhecimento necessário para direcionar eles no caminho certo, simples, fácil, prático, correto, legal, e você vai com isso facilitar a vida do cliente. Você vai demonstrar a ele que você tem conhecimento profundo, amplo e exato sobre o que você é como profissional. Celebrante de casamento, ele é um orientador das pessoas também. Você tem que se lembrar que as pessoas vão confiar as mensagens mais íntimas delas a você, para que você dali use a metodologia para dar a elas em retorno um surpreendente discurso, não um discurso surpresa, um surpreendente discurso. Eles saberão que você falará deles da maneira como você orientar que o discurso deve ser apresentado, porque você fez o estudo a respeito e eles vão te dar a confirmação da percepção deles. Esse é o 7º módulo. Mas aí você pode falar, mas poxa, isso vai custar R$ 7.200 para mim? Não. Não. Para aqueles que não assistiram o vídeo até agora, que pena. Se você ficou e está aqui, vai ganhar um presentão. Se você está assistindo esse vídeo e já se cadastrar para a próxima turma, clicando no botão que está aqui, próximo ao vídeo, você vai ter um desconto fantástico. De R$ 7.200, você vai ter que investir apenas R$ 3.970. R$ 3.970. Você pode pagar pelo cartão de crédito, consulte a taxa do seu cartão de crédito. Você pode nos consultar sobre a emissão de boletos e você tem todas as aulas online para você assistir. Quantas vezes você quiser e tiver necessidade de assistir a aula, para você fixar a metodologia e praticá-la. No primeiro mês de aula, eu já garanto a você condições de você fechar um contrato, porque a média de tempo entre o fechamento de contrato e a execução do discurso de casamento é de 8 meses. Os noivos contratam o celebrante, em média, com 8 meses de antecedência à data do casamento. Então, você está iniciando um curso de 6 meses, 3 meses depois que você terminar o curso, você vai ter que entregar o seu primeiro contrato. Eu garanto a você que em 3 meses você pode ter já pelo menos uma dezena de contratos fechados. O curso vai mostrar para você como eu lutei e em 17 anos mantenho minha agenda cheia e recebendo de 3 a 4 vezes mais do que os meus concorrentes, mestres de cerimônia, contadores de histórias, atrizes, atores. Eu vou revelar todos os segredos que transformaram a minha carreira, transformaram a minha vida. Me trouxeram a um patamar
de renomada referência no mercado de casamentos no Brasil. Já celebrei em vários estados do Brasil, já fui levado pelos noivos em viagens de 1.500 quilômetros da capital São Paulo para poder celebrar para eles lá, porque eles queriam o novo e eu entrego um produto premium. Eu revelo no discurso a novidade do que os noivos vivem para darem inspiração e motivação a seus convidados. Apenas R$ 3.970. Então, clique agora e reserve. Mas você ainda tem mais presentes. Eu vou dar para você de bônus um e-book que nós escrevemos sobre o mercado de casamento para você descobrir qual é a principal profissional ou o principal profissional do mercado de casamento que pode levar você muito rápido a essa primeira dezena de contratos que você pode fechar como celebrante de casamento, ainda cursando comigo durante 6 meses as aulas online. Então você vai ter esse e-book de presente para você fazer o download e já botar o pé direito no lugar certo do mercado do casamento. Mas vou te dar mais bônus. Vou te dar como segundo bônus, já o seu ticket de presença, o seu ingresso de presença no nosso congresso presencial que acontecerá em fevereiro de 2017. Então, em fevereiro de 2017, você poderá estar ao vivo comigo para ter um aproveitamento ainda maior, para tirar suas dúvidas pessoalmente, para fazer networking com todos os alunos da turma que estiverem presentes, para você ser referência para o colega que tem, às vezes, já o contrato para data e não pode atender o segundo cliente que o procurou, e ele vai falar para você: olha, você também está próximo aqui, então eu tenho aqui um noivo me procurando, eu vou dar a você como referência. Isso é muito legal. É isso que as turmas da HV7 Cerimonial e Treinamentos fazem. Elas se unem e formam uma comunidade de celebrantes oficializantes que funciona. As pessoas unidas, elas vão longe. Sozinho você pode ir até rápido, mas você talvez não vá longe, talvez não consiga ultrapassar as dificuldades que com o grupo você conseguirá. Então esse é o segundo bônus que eu estou dando para você. Quer um terceiro bônus? Então fique ligado, porque apenas para os primeiros que se inscrevem em cada turma, apenas para os primeiros 10 que se inscrevem em cada uma das turmas que são abertas e você é avisado via e-mail, eu dou um atendimento exclusivo via Skype para conversar com você sobre o seu negócio de celebrante de casamento profissional. Nós vamos falar sobre a sua cidade, a sua região, nós vamos falar sobre o nome da sua empresa, sobre a sua maneira de confeccionar cartão, nós vamos analisar a sua oratória de maneira pessoal, específica, nós vamos trabalhar juntos, eu e você. Você aí do lado do vídeo e eu de cá, e nós vamos conversar via Skype, nós vamos nos ver via Skype. Durante 90 minutos eu vou dar uma consultoria exclusiva para você. Esse é o terceiro bônus que eu estou dando de presente para você. Então você não pode perder essa oportunidade de clicar aqui agora e garantir, primeiro, esse valor, segundo, a presença física aqui em São Paulo no nosso próximo seminário, que será em fevereiro de 2017. Terceiro, porque você vai muito mais rápido com a mentoria deste momento em que estará comigo fazendo um treinamento particular, coach de 90 minutos via Skype. Então, clique agora e participe da próxima turma. Espero você do lado de cá do vídeo. Continue acreditando no teu sonho, porque o mercado de casamento está crescendo e você merece essa fatia maravilhosa de participar do melhor da vida daqueles que vão contratar você para falar do melhor deles de maneira encantadora. Muito obrigado por investir tempo, energia, por estar na internet aí investindo na sua conexão para encontrar o melhor da vida e viver o melhor momento. Viva seu melhor momento. Por isso é importante você ter um treinamento que seja completo, capacitador, formador, profissionalizante de uma profissão que é tão recente, tem menos de 20 anos e que necessita de tanta gente nova para faturar
e modificar, transformar sua vida no que você deseja de riqueza para si e para os seus familiares. Até o lado de cá. Estou esperando o seu clique, a gente continua se falando por e-mail. Um grande abraço, fique com Deus.